RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Já falámos aqui no Entre Linhas sobre Franz Kafka, mas tanto eu como a nossa convidada, a Inês Gaspar, ficámos com a sensação de que algumas coisas poderiam ser mais aprofundadas. E como vocês já sabem, eu não gosto nada de deixar as coisas pela metade. Por isso, aqui está a nossa querida Inês Gaspar para falar das inquietações de Kafka. Relembro os nossos ouvintes que a Inês é criadora. Trabalhando com dança e teatro, é também uma das vozes e faz parte da produção do Mulheres de Esperança. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Inês, a determinada altura, quando estava a dar os toques finais para o guião que gravámos sobre Kafka, eu cheguei a perguntar-te o que é que eu deveria colocar na tua apresentação. E eu lembro-me que tu disseste que no fim de tudo, o que tu fazes é criar. Agora a pergunta que eu te faço é: tu que atuas como guionista dos programas do Mulheres de Esperança, também escreves peças teatrais e fazes adaptações de obras de teatro e ainda transportas muito disso para a dança. Como é que é este processo de sentares para escreveres algo que vai ser ouvido ou então demonstrado? Então, depende do contexto em questão. Por exemplo, no caso de Mulheres de Esperança, nós partimos de um tema sobre o qual temos que pesquisar bastante, é um tema que seja pertinente na atualidade para a mulher, e depois eu começo a escrever tentando imaginar uma conversa à mesa entre amigas sobre esse tema, a beberem um chá. Então passa muito por trazer esta sensação de partilha de experiências, partilha de conhecimentos. Olha, porque eu li sobre isto, porque eu conheço tal, e tentar com que visualizar esta conversa. O difícil aqui, por exemplo, é trazer essa sensação ao ouvinte de que ele está à mesa. Então implica, de facto, uma escrita muito consciente, e a alturas eu tenho a sensação de conseguir transmitir isso, porque eu depois vou ouvir os programas, que é completamente diferente gravá-los e depois ouvi-los, e fico satisfeita assim, consegui, que bom, porque senti-me bem, senti como se eu fizesse parte. Há outros em que tenho consciência que não correu assim tão bem, por vezes também o tema não ajuda, ou são as nossas próprias dificuldades que temos, e está tudo certo, somos humanos. Muito bem, então vê-se que há aqui uma grande diferença daquilo que tu fazes para a rádio e daquilo que tu escreves para teatro. Na rádio, nós então temos os guiões, os roteiros, já em teatro, temos-te como uma dramaturga. Encontras muita diferença na forma em que tens que dividir e também deixar explícito através da escrita tudo aquilo que vai acontecer e tudo aquilo que vai ser passado? Então, primeiro, eu acho que não se pode dizer que eu seja dramaturga. Na verdade, isso seria um bocadinho ofensivo para os verdadeiros, mas sim, há uma necessidade que eu tenho, de facto, de usar a palavra, e por isso ela está sempre presente em tudo o que faço. Existem algumas semelhanças e também existem algumas diferenças. Por exemplo, quando eu escrevo para as peças que crio, sejam em dança, sejam mais teatrais, o texto não é tudo, como por exemplo no Mulheres de Esperança, em que o texto é de facto tudo o que as pessoas recebem. Nesses outros contextos, o texto é um fio condutor no raciocínio dos espectadores, percebes? É para criar aqui uma linha de reflexão. Isto tem duas razões. Primeiro, porque eu tenho sempre uma mensagem naquilo que pretendo passar com os meus trabalhos. Por mais abstratos que sejam, há algo que eu quero que as pessoas levem para casa. Ponto. Com abertura para a sua interpretação pessoal, claro, sem dúvida. Não, se as pessoas levarem todas uma mesma coisa, eu falhei em algo, elas têm que levar dentro daquilo que é o que eu pretendo entregar, personalizado. Tem que haver essa abertura, não é? Para a sua interpretação. Então, como eu pretendo que haja uma mensagem, haver um fio condutor que conduza essa mensagem, eu acho que é importante. Depois,
há aqui uma intencionalidade, porque eu cada vez mais tento criar trabalhos que sejam inclusivos mesmo, de forma a serem recebidos por cegos, por surdos, ter o cuidado com aqui pessoas com alguma neurodivergência. E tenho uma abordagem um bocadinho diferente do que outras pessoas fazem. Em vez de colocar, e não quer dizer que seja melhor ou pior, é como eu tenho optado por fazer. Posso, daqui a uns tempos, optar por fazer de outra maneira. Estou a falar no agora. Em vez de ter, por exemplo, a tradução e a audiodescrição, eu quase que crio várias peças ao mesmo tempo, ou seja, tentar ter uma série de estímulos que comuniquem aquilo que eu pretendo comunicar. Então imagina, para uma pessoa que é cega, o texto e o ambiente sonoro, eu penso com muito cuidado de forma a garantir que aquela pessoa sentou-se e levou para casa a mensagem na mesma. Foi tocada de alguma forma. Então eu tenho estes dois veículos. Eu tenho o ambiente sonoro e eu tenho o texto, que normalmente acaba por estar ou as pessoas dizem no em palco, ou está em voice-over. Portanto, é por aí. Depois tenho, imagina, com um surdo, tu podes ter o texto impresso em papel, naquela folha de sala, a sinopse que tu vais fazer, mas aí é tudo o que acontece em termos visuais, de movimentação, de energia, que tem que passar a mensagem. Então, são estes duas formas, os programas e depois os outros trabalhos, estas são as diferenças da perspectiva como eu uso o texto. Olha, e eu não gostaria que nós ficássemos apenas a falar da parte estrutural, e eu achei muito bonito isso que tu falaste, que tu trazes tudo de forma inclusiva. E eu acredito que não seja um processo nada fácil, porque se estamos a falar de pessoas com algum tipo de deficiência, epá, vai exigir muito para que a pessoa também não fique de fora da experiência. Vai exigir muito de ti para que isso depois seja passado. Mas eu queria que nós fôssemos um bocadinho então mais a fundo. Às vezes tu não entras um pouco em choque quando te das conta, que se calhar assim não tens nada para colocar para fora. Parece que não tens assim nada de novo para escrever, nada de novo para criar. É quase como se desse uma ressaca de criação, ou então um bloqueio criativo. Isso não te acontece? Olha, eu passo por isso todos os verões, que é e eu tenho uma imagem, porque eu trabalho por ano letivo, normalmente, e eu tenho uma imagem e costumo usar essa imagem que é a de uma laranja espremida. Já está toda espremida, esquece. Agora cheguei já estou naquela fase em que eu já não tiram mais nada de mim, está bem? Agora isto é deixar que a laranja encha outra vez. Pronto, isto, e respeito esse ciclo, e ele tem que existir. Depois há aqui uma questão muito importante que é, eu sou péssima para fazer trabalhos por encomenda sobre coisas que não me dizem nada. Eu não tenho talento suficiente para isso. Eu ou faço algo que me diz alguma coisa, ou esquece, pronto, não tenho essa capacidade. Então, fujo a essas situações, fujo ao máximo. Mas, como eu também já percebi que há aqui um ciclo, sabes? Eu também já me fui preparando para isso. Já são há alguns anos. E a virada, no início, eu sofria muita angústia, muita preocupação. Mas a partir do momento em que eu percebi o propósito pelo qual eu faço o que faço, onde quer que seja, tudo começou a ser mais leve. O meu trabalho, seja no RTM, seja na escola, seja com qualquer outra instituição que me contrate, o meu trabalho é terreno missionário. Então esse é o meu ponto de partida. E em que é que isto ajuda? Ajuda a perceber que o espaço que eu tenho para comunicar foi Deus que me deu. Então Ele próprio me irá dar as indicações
do que fazer, do que é importante transmitir, o que é que faz sentido. E uma das coisas que me inspira muito são as próprias pessoas, as próprias situações do dia a dia, e eu acredito que se eu estiver na dependência dele, uma vez que isto é um terreno onde ele me usa para para fazer diferença na vida das pessoas, ele vai despertando a minha sensibilidade. E portanto, não posso deixar, e eu já referi isto de vezes sem conta, e tenho que continuar a dar este exemplo, porque é o exemplo que traz mesmo mais paz. Há uma passagem em Êxodo 31, de 1 a 5, em que fala sobre Bezalel, um homem comum a quem Deus capacitou para ser o artesão e fazer uma série. E está mesmo escrito que foi o Espírito de Deus que o capacitou com toda a sabedoria, capacidade e engenho. Então, eu só tenho que acreditar que estando na dependência de Deus, Ele vai me trazer também essa mesma capacitação. E depois há outra coisa que eu acho linda e maravilhosa, Ana, que é Deus é o maior criativo que existe. Ele criou tudo, tudo o que há. E nós ainda hoje, nós humanidade, andamos a descobrir coisas novas na criação. E todas elas são incríveis, maravilhosas, perfeitas. É uma obra maravilhosa. E a verdade é que está escrito, e eu acredito profundamente nisto. Todas as pessoas, a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós temos criatividade. Isto é uma das coisas que eu passo a vida a dizer na escola quando os miúdos me dizem: ai, mas eu não tenho criatividade. Tens, querido. Só que ainda não descobriste. Tens. Toda a gente tem, porque está no carimbo da forma como nós fomos feitos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do maior criativo. Só que não é igual para toda a gente. Uns são criativos na arte de cozinhar. Eu considero que seja uma arte. Conjugar sabores, texturas, é incrível. Outros são criativos ao nível do design, outros no trabalho mais manual, outros são criativos na escrita. Todos nós somos criativos de alguma forma. Então, quando nós percebemos que temos isso em nós e que o espaço que nos é dado para usar essa criatividade é um espaço missionário. E quando eu digo missionário, não significa que eu vou pregar literalmente as boas novas cada vez que passa alguma coisa. Eu não o posso fazer literalmente, mas eu posso pregar os mesmos valores e princípios e amenizar corações, não é? Posso falar sobre empatia, posso falar sobre aceitação, eu posso abrir o olhar das pessoas para algumas situações, fazê-las sentirem-se vistas e ouvidas, e isto é trabalho que é importante ser feito. Então traz-me muita paz saber que eu tenho esta marca em mim e ele me colocou com um propósito a fazer o que faço, e se eu depender dele, as coisas vão fluir. Então sim, é um descanso que eu encontrei ao longo dos anos, percebes? E muito bem colocado, porque se te dá essa ressaca, como tu disseste muito bem, que é como se tu fosses uma laranja espremida e depois tem que se dar tempo para ela encher outra vez, então é nesse descanso que depois volta tudo outra vez para tu continuares a produzir. E lá está, não vais produzir sem a motivação certa, que já se nota qual é. Olha, eu tinha aqui duas perguntas, mas eu acho que dá para juntá-las. Porquê? Porque eu pensei aqui no seguinte: tu és uma pessoa então que visualiza muito antes de escrever, porque nota-se pelo trabalho que tu desenvolves que começa tudo aqui na cabeça, começa tudo a partir do olhar que mais ninguém vê. Mas agora, quando tu te sentas ao computador, é fácil começares a escrever e tu escreves até não aguentares mais e deixar parar. E quando é que tu notas que o teu trabalho está finalizado? Será que às vezes não sentes aquela tentação de espera, eu tenho que agregar mais isto, espera, eu tenho que agregar mais aquilo? Então é fácil para ti começar, tendo em conta que está tudo no campo da visualização, e quando é que tu sabes que está terminado, que já está bom? Olha, é fácil começar. Não
nem sempre é fácil começar. Mas eu tenho um método, ahm, que é, eu tenho que ter qualquer coisa para dizer sobre as coisas, né? Então eu tenho que as conhecer. E normalmente eu começo sempre por fazer uma enorme pesquisa, por procurar imenso, adoro pesquisar coisas. Isso dá-me logo alguma. Isso traz qualquer coisa aqui à minha mente, suscita-me alguma opinião a favor ou contrária àquilo que pesquisei. Portanto, dá-me logo qualquer coisa, um ponto de partida. Depois, por exemplo, no caso de Mulheres de Esperança, é terrível. Eu passo por dramas, a Sónia, que me atura, ah, sabe? Ainda ontem, vou dar um exemplo muito concreto, ainda ontem eu mandei-lhe uma série de mensagens com perguntas, porque eu estava com 2 guiões em mão para um só programa. E eu, ao fazer-lhe as perguntas sobre como é que eu me desenvencilho disto, porque eu acho que tenho aqui material para muita coisa, nananana, fui ler as perguntas que fiz no fim de enviar e imaginei a responder. É que visualizei mesmo a Sónia a falar comigo. A sério. E ao ouvir mentalmente a resposta que ela me daria, apaguei as perguntas e agora espanta-te. Fiz um terceiro guião. Porque percebi, esquece. É, é a junção disto. Não, não é bem por aí. Então estás a ver. É uma loucura. Entretanto, portanto, às vezes é um bocado caótico, outras vezes não. Pronto, agora, quando é que eu sei que está finalizado? Eu gostava de um dia vir a ter essa experiência. Ou seja, por exemplo, aqui no Mulheres de Esperança eu tenho mais essa noção, consigo ter mais essa noção. Mas, por exemplo, nas outras coisas todas que faço, eu trabalho com um tempo muito restrito. Então, o que muitas vezes me acontece é uma corrida contra o tempo, não dá para eu andar para aí, a esticar a corda, e agora vamos explorar mais daqui, agora mais... não há fundos para tanto. Temos mesmo que otimizar o tempo. E o que muitas vezes me acontece, ou quase sempre, é ter que cortar partes. Porque para elas estarem mesmo prontas para serem apresentadas, exigiria mais trabalho, e como não há tempo para as polir, estás a ver, eu tenho que as cortar. E isso deixa-me sempre assim alguma tristeza, porque fico a achar que elas realmente faziam falta. Pronto, então, mas pronto, tenho que cumprir com o timing, as coisas têm que estar prontas. Portanto, ainda não tive essa possibilidade de. Quer dizer, tive quando trabalhava mesmo exclusivamente ao nível do ensino da dança, eu estava um ano inteiro só a trabalhar para um espetáculo final. E era tudo feito com muita. Ficava maduro, percebes? Dava para amadurecer as coisas. Aí sim, aí havia tempo, aí eu aproveitava as apresentações ao longo do ano para ir testando como é que aquilo funcionava em palco. Imagina, és convidado a participar não sei onde, olha, estamos a trabalhar neste excerto, vamos levá-lo. Fazia ajustes, estás a ver? Aí eu conseguia ter esse tempo. A partir do momento em que deixei Mas era um ensino muito mais técnico, não era? Era preparar pessoas a um outro nível e eu deixei com essa intensidade. Já trabalho de outra forma com fundos e com recursos, são projetos curtos em que me chamam para fazer algo muito específico, eu só tenho aqueles dias e portanto tenho que otimizar, mas fico sempre com a sensação que havia partes que precisavam de estar aqui, mas pronto, não estão. Eu entendo o que é que tu queres dizer. Eu sofro um bocadinho isso quando às vezes tenho que fazer alguns vídeos e a nossa querida Renata, ela diz sempre atenção ao tempo, atenção ao tempo. E eu fico assim a pensar, porque a minha preocupação eu posso estar a falar com pessoas que sim conhecem do cristianismo, mas também não. Então eu penso naqueles que não conhecem assim, será que eles vão entender o fio à meada? Será que eles vão entender exatamente o que é que isto quer dizer? E eu fico também sempre com essa coisa de nada pode ficar de fora. Mas eu gostei muito daquilo que tu disseste, que eu gostava de saber qual é que é a sensação de perceber está tudo finalizado. Porque acho que
Principalmente quem trabalha com produção de conteúdo, seja lá de que forma for, nunca vai ter a consciência de, isto agora realmente está bom, não mexo mais. Acho que dava sempre para agregar mais alguma coisa. Olha, por fim, talvez quem nos esteja a ouvir seja alguém que gostaria também de se desenvolver a partir da escrita ou outro processo de criação e assim poder produzir algo que seja de bom consumo, sabes? Nós estamos aí Uhum. repletos de tanta informação, tanta coisa que eu até já noto as pessoas com muita vontade, por exemplo, de sair das redes sociais e tudo mais. Sei de pessoas que não são adeptas já de ter televisão em casa, por exemplo, porque não é que não haja vontade de ver algo bom ou vontade de ver. O problema é que é muito, mas é raso. O que é que tu deixas então de recomendação ou de conselho? Porque às vezes também há pessoas que querem começar, mas pensam, já há tanto. O que é que tu deixas de recomendação ou conselho? Primeiro, é voltar atrás àquilo que disse, porque eu acho que isso é mesmo o mais importante. É, mesmo quem não, quem nunca pensou na hipótese de a minha existência, se calhar, tem um sentido e toda a humanidade vem de algo e existe de forma propositada. Quem nunca pensou sobre isso, eu aconselho a começar por aí. Porque acredito que o facto de nós sermos feitos à imagem e semelhança de um Deus criativo, de sermos feitos de uma forma muito intencional, a mistura de características foi feita de propósito. Então, começar por aí, pela fonte. Vai à fonte da tua origem, porque se nós quisermos transmitir alguma coisa, seja que tipo de conteúdo for, eu acredito que só faz sentido se for autêntico. Isto é a minha opinião. E o autêntico não quer dizer que tem que ser uma coisa profunda e chata, não tem que ser autêntico. Mesmo quem trabalha com humor tem que ser autêntico. Tudo o que é forçado e feito só para vender, nota-se. Então, para ser autêntico, é preciso conhecermos autenticamente a nossa fonte. Porque nós não nos conhecemos a fundo inteiramente. Então, primeiro ir à fonte, dar essa hipótese a ti próprio. Vai à procura. E, e depois dessa procura e de olhares com curiosidade para como é que eu fui feito, para as características que tenho, ah, tenta perceber o que é que te inquieta. Porque nós, como não existimos por acaso, temos sensibilidades únicas e há coisas que despertam mais a atenção de uns do que de outros. Por isso é que depois estamos todos muito fartos das redes sociais, porque as pessoas esqueceram-se da sua autenticidade e acham que ser autêntico. Eu vejo isto montes de vezes. Super autêntica, mas está a fazer a mesma receita que a primeira que fez aquilo, estás a ver? A primeira que chorou a mostrar vulnerabilidade. Funcionou, vai toda a gente chorar, super autêntica, a mostrar que é vulnerável. Mas se calhar aquilo não é, percebes? Não é a receita igual para todos, só para 5. As pessoas estão fartas e cansadas. Há sensibilidades diferentes para abordar questões diferentes. Seja moda, seja fitness, seja conteúdos profundos, seja humor, seja o que for. E tu tens é que saber o que é que a ti próprio, na misturinha de toda de ingredientes que tu tens, o que é que mexe contigo, o que é que te indigna, o que é que te impele para a ação, o que é que te faz ficar a pensar e a remoer. Então, é sobre isso, vai à procura. E muitas vezes as pessoas têm medo porque é estranho. Mas não há ninguém a fazer não sei o quê. Mas depois é esquisito. Vai e faz. Experimenta. Ah, porque é se calhar exatamente aí, nesse lugar que te parece esquisito e único, que tens que estar. E que foste feita para estar. E haverá público para isso. Haverá. Sempre haverá. Mas não podes querer que seja o público todo do mundo todo.
porque ninguém consegue agradar a toda a gente, não é? E portanto, agora, se estivermos ancorados na âncora certa e na rocha certa, isto não nos vai inquietar tanto. Então, este é o meu conselho. Ir à fonte. Tentar perceber na fonte quem sou eu e como é que eu fui feito. Quais é que são as minhas características únicas, sensibilidades únicas, o que é que mexe comigo. E trazer isso cá para fora. Ponto. O Entre Linhas contou com a participação especial de Inês Gaspar e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.